Fala, galera, simbora para mais um vídeo aí do Flamengo, galera. Temporada gigantesca aí do Flamengo mesmo, tá? O Flamengo jogou muito bem contra o PSG. Infelizmente nos pênaltis não veio, tá? E a galera do Redação Esporte aí vai dar a opinião sobre esse jogo do Flamengo. Show de bola, galera. Se inscreva, deixa seu like aí, ó. Deixa aquela moral, avisa pros antes que ano que vem tem mais, hein? Não adianta chorar porque ano que vem vai ter mais. Bora acompanhar. O Sport TV recebendo Jéssica Sescon e Francisco Aiello. Vamos mostrar aí as manchetes sobre a derrota do Flamengo nos pênaltis para o PSG, depois do empate em 1-1 no tempo normal. Na prorrogação não houve gols. A gente já tinha mostrado o Globo, né? Falando que o sonho mundial ruiu nos pênaltis. Sonho do bimundial passa perto, diz o dia. Se você considera toda a final, passa perto. Nos pênaltis passou longe, né? Porque foram quatro cobranças desperdiçadas. Mas foi como eu falei, eu acho que o momento em que mais podia acontecer era esse. Deboche no meia hora, hein? Esse, claro que ia vir, né? E no Rio não tem outro igual, é bi da taça de igual para igual. Faz parte. Chegou a musiquinha. Tem que... isso aí que eu... Essa pilha começou na derrota na prorrogação para o Liverpool, né? Porque dizia-se que jogou de igual para igual, mas perdeu. Isso que realimenta a rivalidade, isso que é bacana. Isso é de boa, sem ofensa, sem ser agressivo, entendeu? O Safonov já teve a carinha recortada, né? Tá? O Safonov tá bombando aí em grupos de WhatsApp, tem figurinha dele, né? É verdade. Aquela famosa, estão chateados comigo? Vai chegando de tudo quanto é tipo. PSG bate o Flamengo nos pênaltis e vira primeiro francês campeão mundial. A Folha de São Paulo aponta para esse detalhe também, né? O PSG nunca tinha conquistado. E nunca um time francês. Um time francês. Um time francês. Muralha garante título francês. Uma muralha russa, né? O Safonov, goleiro reserva. Daqui a pouquinho a Júlia Guimarães vai trazer mais... muito roteiro, né? Muita poesia isso aí, né, cara? Assim, é o tal do herói improvável, impressionante, né? cara. Impressionante. Dessa vez teve do outro lado. Futebol Flamengo, tem muito disso. O Flamengo para em goleiro russo. É o destaque da 0 hora. A Júlia Guimarães participa conosco hoje e vai mostrar que nos jornais europeus também, né? O destaque é em cima dele. Castigado nos pênaltis, diz o Correio. Foi castigo mesmo? Castigo no sentido de que você está sendo punido por algo errado que fez? Eu acho que não, eu acho que foi incompetência. Incompetência nos pênaltis? Sim, incompetência assim, nos pênaltis. A sensação que eu tenho... Porque castigo parece que é muito mais... Parece que poderia ter vencido no tempo normal, né? Então, o povo vai muito mais na linha do que a gente está dizendo aqui. Muita luta, mas título é francês. Sim, sim. Porque, assim, quando o Correio usa a expressão castigo, pelo menos a interpretação que eu faço, aí eu teria que ler o texto para conferir, né? E aí continuamos girando pelo Brasil, o Jornal do Comércio, em Pernambuco, mas o título do Correio me faz pensar o seguinte: o Flamengo fez alguma coisa errada durante o tempo normal e a prorrogação e por causa disso sofreu um castigo. Castigo para mim é isso, é uma punição. Eu não acho que foi. Né? E não fez, né? Foi. Não acho. Acho até que, na verdade, eu concordo com a ela, assim. Eu não vi o Flamengo ser colocado na roda pelo PSG. Isso não aconteceu. Eu também. Eu acho que os 15 primeiros minutos o Flamengo estava... E o Flamengo estava receoso, eu acho, um pouco. E desencaixado. O torcedor presente lá ou aqui no Brasil pode ter se sentido castigado. Poxa vida, sofri tanto para chegar nos pênaltis e sofrer de novo, né? Mas eu acho que talvez nos no sentido pênaltis... assim, não merecia. Não merecia ter sido dessa maneira. Por mais que o goleiro russo tenha feito 4 defesas, e aí a gente não tem como, porque isso aí é um dado. Agora, gente, na boa, as cobranças do Léo Pereira e do Pedro... foram ruins. Pô, peraí, né? Não precisa ser goleiro russo para fazer aquela defesa, ensaiadas ou não, elas foram ruins. Meu Deus do céu. Agora, meu Deus do céu. O começo do jogo é que eu acho que dá o tom, né? A minha crônica, a minha coluna do Globo ontem abre falando justamente sobre isso. O PSG resolveu o dilema do Flamengo. A gente ficou aqui a semana toda debatendo. Felipe Luiz vai manter o estilo de jogo do Flamengo, né? de tomar a iniciativa, atacar, ou vai se defender, mudar de proposta. O PSG não deixou alternativa. Claro. O PSG só deixou o Flamengo reagir. Como a gente já imaginava, né? também. Não é questão de escolher, não, eu vou escolher atacar ou eu vou escolher defender. Não tinha escolha. Não tinha. Né? O PSG começou o jogo a 1000. E o Rossi começou o jogo mal, né? Ele falha no gol anulado. Ele falha no Os gol. Dois, né? Dá sorte de a bola ter saído e depois falha no gol do Kvaratskhelia, né? No gol que vale. E assim... Perdão, Jéssica, esse lance muito parecido, né? Com o Fla-Flu, né?
Que ele vai tentar salvar a bola. Ah, é. Ele vai tentar salvar a bola. Não esse, né? Mas o lance Sim, que a bola sai, né? Ali tem uma falha de marcação em cima do Kvaratskhelia, que ninguém acompanha ele quando ele sobe, isso é uma coisa que não poderia acontecer. E o Rossi sai, não sei se ele demora a reagir, eu acho que ele tinha que sair para intervir, né? Ele precisava fazer alguma coisa, porque a bola ia chegar no Kvaratskhelia de qualquer maneira. Mas ele acaba chegando fraco na bola. Fraco. E ele poderia chegar para encaixar, segurar essa bola, né? Mas, porque não foi um cruzamento com força. Mas ele, enfim, calcula errado ali, né? O que é muito curioso também, né? Mais um complemento desse roteiro, porque o Rossi foi importantíssimo durante a campanha inteira do Flamengo, especialmente na Libertadores, né? Que foi o que levou o Flamengo até a disputa do Mundial. E aí, bico na canela, né, gente? Sim, aconteceu, nenhuma né? dúvida. Nenhuma dúvida. E assim... O Marquinhos errou o tempo da bola. E o Marquinhos vamos lá, né, gente? Com a experiência dele, com a bagagem dele dentro do futebol, sabe? Assim, pênalti bobo, né? Pênalti bobo. Ele erra a passada e derruba o Arrascaeta. Cobrança perfeita do Jorginho, né? Pensei que fosse o último lance do jogo. O último lance do jogo que o Marquinhos tem a oportunidade de fazer o 2-1, né? Então, o Léo Ortiz é quem tira essa bola, mas foi curioso, né? O PSG não teve chances assim claríssimas de gol. Aí, por exemplo, já estava marcado o impedimento. Sim. Mas uma presença muito constante na área do Flamengo, né? Esse lance aí foi o lance assim, mais claro que o Flamengo teve para mim no segundo tempo. Quem é que vem fechando o ângulo do Plata ali? É o Vitinha, não? É quem evita o gol. E também, é claro, né? O Plata roubou essa bola na entrada da área do Flamengo, no momento em que já estava desgastado. Né? E aí, agora que o Marquinhos perde. Né? Claro que ele perde o fôlego no fim da arrancada. Aí ainda é o tempo normal. Sim. Finzinho do tempo normal. Não, o último lance do jogo. Rossi falha de novo. O último lance do jogo. Uma saída indecisa do Rossi. Para variar, né? Para variar, né? Embora ele consiga tirar da cabeça, né? Sim, mas ele tem essa dificuldade. E aí a prorrogação, já com o Dembélé em campo, uma sensação de sufoco. Finalização, muita finalização. Era um Flamengo cansado. Luiz Henrique falou sobre isso. Era um Flamengo cansado, deu para anotar. Luiz Henrique falou sobre isso. Embora o Flamengo tenha se valido de uma coisa que outros clubes sul-americanos não têm, até o título da minha coluna é um Flamengo do outro lado, por isso. A primeira mensagem do Zé Bin diz, agora eu sei como os outros times sul-americanos se sentem quando jogam contra o Flamengo. Porque é ter um time superior do outro lado, no sentido de que é quem vai propor o jogo, é quem vai tomar a intensidade. Né? Mas o Flamengo consegue tirar 2 volantes de seleção para botar 2 volantes de seleção. Um deles perdeu o pênalti, a gente está vendo o Saúl aí. E o Dembélé, hein? O Dembélé é ambidestro, né? Sim, escolheu para bater de direita. E ele faz isso, ele muda, né? Ele alterna as cobranças. Ele muda. Mas bateu mal, né? Nossa, horrível. Muito mal. E aí o lance que foi questionado, o calcanhar fica ou não fica em cima da linha? Eu até agora não vi uma imagem que mostre o calcanhar na linha. Não é? Não, né? Na linha, não. E eu vou ficar muito com a opinião do Fernando Praz, ontem, depois do jogo, no Seleção, que, né, foi goleiro, e ele fala o seguinte, o pé não está sobre a linha, em cima da linha, porque a posição do goleiro de salto não permite que você fique com o calcanhar no chão. Tá com o calcanhar você alto precisa estar na ponta dos pés. Mas a regra pede ou não pede que fique com o calcanhar com alguma parte do corpo tocando na linha? E eu acho que a regra diz que tem que tocar na linha. Não é em cima da linha no sentido da imagem pegar em cima. Entendi. Mas a cobrança foi ruim, né? Foi ruim. E o Safonov, embora tenha feito esse movimento para frente... Essa imagem aí, perdão, Barreto, imagem parece que tem que... Muita gente fez comparativo quando a bola saiu ou não saiu. Mas isso não vale para o pênalti, porque o pênalti tem que ser o pé sobre a linha. Mas o sobre... na direção da linha ou tocando na linha? Tocando a linha. Tocando ali. Então, Agora, e o estilo de cobrança do Pedro é o mesmo estilo de cobrança do Jorginho. Dá aquele salto, O Jorginho fez igual, o Jorginho conseguiu deslocar. Agora, tinha uma questão em relação à postura do goleiro, que ele estava aguardando todas as finalizações. Ele não estava escolhendo o canto para saltar. Ele não estava tentando adivinhar o canto. E eu acho que esse foi o erro do Léo Pereira. O Léo Pereira, ele chuta no meio. Chuta no meio. Então, se o goleiro está aguardando para saltar, isso. não se chuta no meio, né? Era justamente o que eu ia acrescentar. O pênalti do Léo Pereira, pelo visto, foi combinado, né?
Mas talvez era um combinado que tivesse que mudar Se o pelo goleiro comportamento do goleiro. Exato. Ele Olha lá. não está saindo. Ele não está saindo, ele está aguardando todas as cobranças. A do Pedro, ele aguarda até o final, por isso ele consegue defender a do Pedro. Como o Léo Jardim defendeu o Canóbio, por exemplo. Verdade. Essa Na aí, Copa do a do Luiz Por Araújo, gente, é esperar. uma defesa. Essa sim, pra mim, é uma defesaça. Pênalti é forte, É né? uma chute forte. Claro que não foi no canto, entendeu? Agora, sim, as outras duas Não, do bateu Pedro... com convicção, né? E Sim, o Safonov, se adiantando ou não, ele tem uma capacidade de se projetar, né? sim. Ele faz as defesas, Sim. sei lá, 2 passos à frente. foi muito bem. Ele tem uma impulsão, né? Ele tem um poder de impulsão. Assim. Cara, E, tem mérito. e ele parece que estica, né? Ele fica maior, né? Tem Na hora mérito, tem que mérito. ele salta. Lógico que tem mérito, né? Quem faz 4 defesas não Tem. faz por acaso, né? Mas, enfim, o Flamengo parou na cobrança de pênaltis. Já mostramos os números da partida, eu fiquei curioso para saber o tamanho do desequilíbrio, né? Porque realmente o PSG dominou as ações. O dobro de finalizações, no gol 4 vezes mais. E posse de bola 60-40. Não é Acho normal, tá? aquele Normal. domínio... Normal, o PSG é normal. Normal. E não significa, para mim, não E significa uma essa massa troca de tática. passes, aqui, né? Também tem tudo a ver 7-2-8 a com o 4-3, parece o jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Olha lá. Por isso Olha que lá. o título da minha Embora coluna é um que- Flamengo do Sim, outro lado. sim. É o que os outros clubes aqui no Brasil, na América do Sul, sofrem ao enfrentar o Flamengo. Embora O que Flamengo Exatamente. sofreu ontem. 700 de uma equipe muito técnica. Só que, embora a gente olhe esses números e tenha assim, uma disparidade que a gente já sabia que existia, eu achei que a postura tática do Flamengo foi muito boa se a gente olhar os 90 minutos como um todo. Acho que o início do jogo realmente foi um Flamengo um pouco perdido, depois conseguiu se ajustar. Eu acho que o Flamengo passou, sim, a imagem de um time bem treinado. Um time bem treinado, um time que sabia o que fazer, só que estava diante de um adversário que é muito melhor. Então, isso acontece mesmo no jogo. Só que eu não vi um Flamengo ser envolvido taticamente de tal maneira que o time não sabia o que fazer em campo. Eu não vi entrar na roda do PSG. Eu vi um jogo, de certo modo, até levando em consideração a diferença dos dois times, equilibrado em alguns momentos. O Flamengo conseguindo atacar também, quando tinha a bola tentava criar, não conseguia ter o volume de jogo que a gente se acostumou do Flamengo, que estava diante do PSG. Quem teve esse volume foi o PSG. Mas assim, eu acho que na medida que os minutos foram passando dos 90, né, no tempo regulamentar, o torcedor foi acreditando mais que era possível. Porque foi vendo que o Flamengo conseguia se adaptar, foi conseguindo marcar, foi conseguindo desarmar, tinha chegada, né, não tinha aquele volume de jogo que a gente conhece, mas tinha chegada. Isso foi fazendo o torcedor acreditar que era possível, né? E o gol do PSG sai de uma falha do goleiro também, não foi que era um PSG amassando e daí a gente já sabe que o gol vai ser a qualquer momento. Não era assim, então foi um bom jogo, acho que foi um bom jogo de final de Mundial, um dos mais equilibrados que a gente teve. Eu também achei. Agora, eu não vi esse gostaria amasso, de ouvir um especialista em preparação física para tentar entender uma coisa. Os preparadores físicos brasileiros, principalmente nos anos 90, desenvolveram a fama de ser os melhores do mundo, de estar à frente do que o que se fazia na Europa. Mas hoje a gente vê uma intensidade nos times europeus que os times brasileiros não conseguem replicar. E ontem a gente estava falando do time brasileiro com mais profundidade de elenco, como você gosta de dizer, né? O Flamengo conseguiu substituir jogadores importantes para manter o time. E manteve. Sem grandes perdas técnicas, manter o time fisicamente apto, né? Mas mesmo assim, cara, você olhava para o PSG, eu fiz essa brincadeira na coluna também, aquela pessoa que não entende futebol que entra na sala, pergunta, tem mais gente azul que de branco? Mas aí, Barreto... Aparecia jogador do PSG Posso do fazer nada. um contraponto? Assim, claro que pode, mas só para completar. Claro. Não é a questão de dizer que o preparo físico do Flamengo é ruim, deficiente. Pelo contrário, a gente está falando de um time de excelência no Brasil. Por que existe essa disparidade entre Europa e Brasil na questão da intensidade? Eu concordo com você. Eu vejo desta maneira também. Agora, especificamente em relação ao jogo de ontem, você tem de um lado um time que jogou quase 80 partidas. Claro. E o Luiz Henrique fala sobre isso. O Luiz Henrique montou a forma do Paris Saint-Germain jogar. Ele diz isso, não numa entrevista coletiva. Acho que ele fala isso depois do jogo, na zona mista, na saída de campo, que ele montou o time do Paris Saint-Germain para explorar ele, porque assim, obviamente hoje todo mundo sabe tudo, né? Você vê que antes das cobranças de pênalti,
o Sofanov, né, recebe uma toalha. uma toalhinha, e ali tinha né, a sinalização de como os jogadores do Flamengo iam cobrar os pênaltis. Então, hoje, no mundo do futebol, todo mundo acompanha tudo. Mas o Flamengo pode fazer isso também, né? Claro! O Rossi certamente tinha alguma coisa ali, alguma orientação. Todo mundo hoje, no mundo do jeito que ele é, ou seja, a gente tem acesso à informação a qualquer momento e toda a informação. Então, Então, assim, o Luiz Henrique sabia que o Flamengo estava completando, se não 80 ou próximo disso, né, na temporada. Enquanto que o Paris Saint-Germain, não. Mas eu concordo com você que a intensidade, o nível de intensidade e a rotação. E eu faço essa pergunta imaginando que a resposta pode ser: olha, os caras lá jogam 50 vezes por ano, a gente joga 70. Sim. E eles jogam em gramado bom, a gente joga em gramado ruim. Não, vai além disso. Eu acho que vai além disso também. Mas não pode ter algo a mais aí? Assim, primeiro que o Luiz Henrique ele é um treinador que preza demais para essa intensidade. Inclusive, ele manda o jogador embora quando ele chega, porque às vezes não corre da maneira que ele quer. Ele prioriza jogadores que corram. Jogador só não, né? Ele manda superastro embora. Exato, se não correr como ele quer. Ele quer que corra. Então, assim, os times dele têm muita intensidade. É um padrão de jogo dele. Então, é difícil enfrentar um time treinado por Luiz Henrique. Começa por ali. Mas eu acho que, assim, a gente está falando de intensidade de jogo, entra ali tomada de decisão acertada, velocidade de raciocínio, né? Capacidade de domínio de jogo. Isso influencia na velocidade que as ações acontecem na partida, né? E a gente está falando de um dos times mais técnicos, com jogadores mais inteligentes, que é esse PSG. Né? Não é à toa que venceu a Champions. Então, por isso que é muito difícil de jogar contra. Porque mesmo a gente está falando de um Flamengo que tem o melhor elenco do país, América do Sul, e consegue tirar um jogador de seleção e pegar outro do banco para colocar, ainda assim não chega nesse nível. Porque quando a gente analisa o jogo, em muitos momentos as tomadas de decisão dos jogadores do Flamengo eram precipitadas. Ou largavam um passe que não era bom. Sim. Isso atrapalha totalmente a velocidade Você do está jogo. pressionado o tempo todo, né? Exato. Não consegue nem focado. raciocinar. Então, Esse perde e pressiona que o Flamengo faz muito bem aqui. Muito bem. O Flamengo, quando, por exemplo, ele perde a bola, ou ele finaliza e o goleiro adversário faz a defesa, ou então a bola vai para fora, o que o Flamengo faz? Sobe a marcação e sufoca o adversário. Essa troca de passes, aí o adversário, e o Flamengo ontem ele tentou fazer isso, não conseguia, que é quebrar essa primeira linha de marcação. Vamos quebrar essa primeira linha de marcação para a gente sair jogando. Não conseguia, porque o Paris Saint-Germain subia a marcação e o campo diminuía e o Flamengo ficava jogar espremido. sem a bola cansa demais. Como o Flamengo faz com os adversários aqui. E ontem os zagueiros do Flamengo passaram pelo que os zagueiros brasileiros costumam passar aqui, né? Saiu o Doué, que estava infernizando a vida. Aí eles falaram, graças a Deus, esse cara vai embora. Aí olha pro lado, tá aquecendo o Dembélé. Sim. O melhor do mundo. É complicado. É difícil. Bom, mas o Flamengo fez as suas trocas também e conseguiu manter o time ontem foi o contrário, né? Fisicamente inteiro. O Felipe Luiz faz essas trocas para manter o time dele fisicamente, defensivamente. Isso, exatamente. Porque ele faz as trocas... E também, né? E também por causa do risco do cartão amarelo. Sim, Pulgar e Jorginho, né? Naquele desespero de correr atrás dos meias do PSG, já amarelados, os dois foram substituídos por Saúl e De La Cruz. Claro. Olha que dupla é essa, né? Claro. Sim. Não é assim... Sim. Não é uma queda de qualidade brutal. E foi curioso porque ontem o Felipe Luiz trocou o time do meio para frente, todo mundo. A defesa ficou igual e do meio para frente, em momentos diferentes, evidentemente, ele trocou todo mundo. São 6 substituições porque houve prorrogação. Então pode ser feita mais uma substituição. O Pedro entrou voltando de lesão, assim como o Dembélé, né? Aconteceu no PSG a mesma coisa. O Dembélé foi preservado e entrou no jogo quando o Luiz Henrique entendeu que precisava pressionar mais. E o Pedro entra, por uma questão também de dosagem, de minutos ali, ele entra ainda no primeiro ou já no segundo? Não, ele entra no segundo. Segundo tempo, né? Deixa eu conferir, mas com certeza. E nitidamente não estava na rotação exigida para um jogo desse nível, né? Eu acho que assim, se a gente puder fazer uma avaliação, eu não consigo, já vou adiantar, não consigo dizer que o Felipe Luiz, errou alguma substituição. Não deveria ter tirado alguém. É um grande elenco que ele tem nas mãos. Eu até digo que pode ter cobrado a conta nos pênaltis, mas como é que não ia fazer a substituição? Time cansa. Mas... Pois mas assim, o Saúl não é para bater bem pênalti? É para bater muito bem. E o Jorginho podia não ter chegado ao fim do jogo. Pendurado com um cartão amarelo, cansado. Ou ter perdido o jogo, né? Faz aquela falta de matar ter tomado contra-ataque. um gol e não ter nem chegado nos pênaltis. Então,
Não é fácil tomar uma decisão na beira do campo diante de um jogo tão decisivo assim, né? Mas assim, de qualquer maneira, eu acho que o Felipe Luiz fez o que era possível, sabe? Ele tem um grande elenco na mão, tem jogadores do banco que atuam muito bem, que tem capacidade de competir também, que a gente está falando aqui que seu nível de seleção. Por que não mudar, né? O time cansado, eu acho que era necessário sim fazer essas mudanças. Agora, se tem algo de elenco que a gente olha para o Flamengo, e eu acho que pesa em momentos assim, justamente o fato de não ter um substituto para o Pedro. Isso apareceu em alguns momentos da temporada, só não ficou mais evidente porque o time é tão bom, que supriu essa carência de ter o goleador em campo, porque o time é muito, muito talentoso. Mas são jogadores que precisam ser adaptados, né? Eles não são da posição. Não são da posição, mas tem um meio que produz, tem um Arrascaeta que está na sua melhor temporada, que vai lá e faz gol. Mas, aliás, era outro que também não tinha substituto, o Carrascal meio que resolveu isso aí, né? Sim. E além de tudo, pode jogar em outras funções também.